Você é besta. A emoção de ter uma claquete. Vou começar de novo, tá? Tá, filha? Tá, deixa eu bater aí, pera. Não, mas não Não, pode... eu quero, dá licença. Tá. Você deveria falar tomada 2, filha, nesse momento. Ah, é, pera aí. Não, tem giz aqui, eu vou até escrever. Tá valendo? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje para mais um Direito com Elas, nossa aula 6 do mini curso de Direito de Família. Na aula passada nós falamos sobre os impedimentos matrimoniais, hoje nós vamos falar sobre as causas suspensivas do casamento. As causas suspensivas do casamento são diferentes dos impedimentos, em que sentido principalmente? Os impedimentos matrimoniais são proibitivos, ou seja, quando a gente vê o 1521 do Código Civil, lá está escrito, não podem casar. E no 1523 eu tenho as causas suspensivas que dizem não devem casar. Então há uma diferença principal. Então nós vamos dar uma olhada hoje quais são as características e o que são as causas suspensivas. Vamos lá? Muito bem, gente, conforme eu disse para vocês, as causas suspensivas do casamento são no artigo 1523 e começa o caput dizendo não devem casar, ou seja, não é proibido que as pessoas se casem, não há um impedimento delas se casarem. Se elas se casarem, o casamento vai ser válido, com uma irregularidade, porém válido. Então, o mais correto com relação ao casamento que acontece com causa suspensiva é dizer que ele é um casamento válido, porém irregular, ou seja, existe lá uma falha, porque existe uma situação que poderia gerar problemas para os envolvidos, para os cônjuges e até para os seus parentes ou seus herdeiros. E vamos ver por que as pessoas, nessas circunstâncias do artigo 1523, não devem casar. Diz o inciso 1º, não devem casar. O viúvo ou a viúva que tiver um filho do cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Ou seja, se essa pessoa ficou viúva, digamos uma mulher ficou viúva, era casada, e ela, 3 meses depois, conhece um cara e ela tá com muito fogo na bacurinha, eu quero casar, vai casar. Só que ela ainda não fez o inventário dos bens que ela tinha com o falecido. Ou seja, não tendo feito os bens que ela fez com o falecido, o que acontece se ela casar de novo sem fazer esse inventário? Ela casa e o patrimônio que ela for adquirir com esse marido, esse segundo marido, pode se misturar ao patrimônio do marido anterior. E aí dá uma que a gente chama de confusão patrimonial. Ocorrendo essa confusão patrimonial, os herdeiros podem ser prejudicados na partilha. Por isso que se a pessoa ainda não fez o inventário do falecido cônjuge, marido ou mulher, não deve se casar. Porém, o próprio 1523 coloca aqui no parágrafo único a solução. Se você quiser casar de novo sem ter feito o inventário, deverá ser colocado o regime da separação obrigatória de bens. Estão vendo causa suspensiva, quero casar, ainda não fiz o inventário, caso com separação obrigatória de bens, por isso separação obrigatória, porque aí não vai haver a confusão patrimonial. Então, a recomendação é, nesse caso, que não haja casamento. Se houver, o regime de bens será obrigatoriamente a separação. O inciso 2 é uma situação parecida, ou seja, a pessoa a viúva no caso, né, a mulher não deve casar com outra pessoa enquanto não tiver passado 10 meses do falecimento do antigo marido, do primeiro marido, do falecido. Por que isso, gente? Essa situação do inciso 2 diz respeito exclusivamente às mulheres por conta de uma gravidez. Ou seja, 10 meses, em tese, é o que poderia durar no máximo uma gravidez. Então, por que ela não deve casar enquanto não se passarem 10 meses? Porque ela pode estar grávida do primeiro marido. E estando grávida do primeiro marido, pode ocorrer o que nós chamamos no latim de turbatio sanguinis, ou seja, confusão de sangue. Esse segundo marido poderia ser considerado o pai do filho que seria do marido falecido. Isso porque nós temos no nosso Código Civil, no 1597, a previsão da presunção de paternidade, 1567. E lá, como nós temos essa presunção de paternidade, o que acontece? Se você é casado com a mulher, ela engravida, você é o pai. Então, para evitar essa confusão de sangue, que a gente chama, a mulher não deve casar enquanto não tiver completado 10 meses do fim do casamento, seja por nulidade, seja por divórcio, seja pela viuvez.
Há uma solução para esse caso também, o parágrafo único também coloca a solução. Basta fazer um exame de gravidez e provar que não está grávida ou provar que o filho do falecido marido já nasceu quando você pretende se casar com esse outro pretendente, seria o segundo marido ou terceiro, ou seja, como for. Então também dá para resolver essa questão, mas não deve casar se não houver esses procedimentos. O inciso 3 fala que não deve casar também o divorciado enquanto não houver feita a partilha do casamento anterior. O inciso 3 é exatamente o mesmo caso, gente, do inciso 1, só que ao invés de ser a viuvez, é o divórcio. Ou seja, eu me divorciei e não fiz a partilha dos bens do primeiro casamento. O que acontece? Os bens do primeiro casamento podem se misturar, se confundir com o patrimônio do segundo casamento, e nesse caso, os herdeiros ou os próprios cônjuges poderiam ser prejudicados. Da mesma forma, no inciso 3, o parágrafo único prevê que, se houver o casamento nessas condições, também vai ser aplicado a esse tipo de casamento a separação obrigatória de bens. Por fim, o inciso 4 diz que também é uma situação de causa suspensiva, o tutor ou curador que não deve casar com o curatelado enquanto não terminar essa curatela. Isso porque o tutor é o responsável por administrar os bens do tutelado ou do curatelado, né, o curador do curatelado, e poderia haver algum tipo de suspeição, algum tipo de interesse próprio para se casar com o tutelado ou curatelado. Nesse caso, deveria haver a prestação de contas para que o casamento pudesse ser autorizado. Então, da mesma forma, no caso do tutor ou do curador, deve haver também a prova de que as contas foram prestadas, ou abrir mão dessa curadoria ou dessa tutela, ou também aplicar o regime da separação obrigatória de bens. Então, essas situações poderiam ser resolvidas com as situações do parágrafo único. Bom, se acontecer essas causas suspensivas, o que deve acontecer? Diferente dos impedimentos matrimoniais, que qualquer pessoa capaz pode arguir, no caso das causas suspensivas, somente as pessoas interessadas, previstas no artigo 1524 e a 1529, podem solicitar. Então, você vai ter aqui no 1524... Quem é que pode pedir a arguição das causas suspensivas? Os parentes em linha reta, em qualquer grau, ou os parentes colaterais até o segundo grau, mesmo os parentes por afinidade. Então, essas pessoas devem arguir essas causas suspensivas antes do casamento. Então, essas causas suspensivas têm que ser arguidas antes do casamento. E se elas não forem arguidas antes do casamento, o que acontece? Preclui, depois do casamento não dá mais para você arguir essas causas, porque o casamento já aconteceu, o casamento é válido, com irregularidade, mas válido, e não há o que fazer. O que é possível fazer é exigir prestação de contas, exigir que seja feito o inventário, exigir eventualmente a compensação ou pagamento de prejuízos, porque não tem outras opções. Então a questão aqui, ela deve ser resolvida antes que aconteça o casamento, porque ao contrário dos impedimentos matrimoniais, que gera nulidade absoluta, a causa suspensiva não gera nulidade nem anulabilidade. Ele gera mera irregularidade e o casamento permanece válido apesar da causa suspensiva. Então muita gente pensa que a causa suspensiva vai aplicar a nulidade ou anulabilidade do casamento, mas não há previsão na lei de nulidade nem anulabilidade. O casamento será meramente irregular, devendo as partes arcar aí com eventuais prejuízos causados aos herdeiros no caso de casamento irregular, ou seja, quando eles realizam sob as causas suspensivas do 1523. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso canal, vídeos novos todos os dias. Nós falamos de vários assuntos, tentamos falar numa linguagem que qualquer pessoa possa entender o que a gente coloca para vocês, e continue divulgando para todos, que a gente pretende fechar o ano, gostaríamos de fechar o ano com 9 mil inscritos no canal. Ok? A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Um beijo, até lá!